Alô, alô. Boa noite, senhoras e senhores. É com grande satisfação que damos início ao 19º Festival Eleazar de Carvalho, que esse ano, apesar de todas as dificuldades, eu acho que o espírito uniu mais os professores, todos estão com garra para fazer um festival acontecer da melhor maneira possível. Nós temos que agradecer, primeiramente, a Unifor, através do senhor Queiroz, que foi sempre um apoio, tanto um apoio subjetivo, um apoio cultural. Ele se entusiasmava. Eu me lembro que ele ficava assistindo, ouvindo os alunos praticarem. Isso deu um incentivo muito grande para a gente saber que nós estamos sendo apoiados por alguém que sabe o que está fazendo. Isso é muito importante, alguém que tem cultura e que dá valor à cultura. Então, eu quero agradecer mais uma vez à Fundação e à Universidade de Fortaleza. A Fundação Edson Queiroz, o Governo do Estado do Ceará, a Assembleia Legislativa, que nos ajudaram muito nesse festival. O apoio do Otton Palace e do Assis Piano. E os agradecimentos especiais à senhora Irineide Silveira, ao Sérgio Bezerra de Menezes, a Luísa Serpa, Ana Flora Amaral Erhardt, Francisco de Queiroz Maia Júnior, Mário Amorim, Elisete Galvão, o Comando Militar da 10ª Região de Fortaleza, a Escola Dom Antônio de Almeida Lustosa, ao Grupo de Marimbas de Maracanaú, a FUNCULT, Projeto de Música para Todos. Agora eu vou apresentar os professores. Coincidentemente, todos os maestros vão chegar amanhã, porque um está regendo no Canadá, o Emílio César em Brasília, o Rodrigo Vita em Campos do Jordão. Então, o Serguei está regendo numa cidade do interior de São Paulo. Então, nós temos os maestros só chegarão amanhã, num voo das 7h da manhã. Eles, eu acho que vão passar a noite no aeroporto direto. E tem alguns professores também, além de maestros, outros professores que têm, no começo de julho, então, muitos festivais começando no Brasil. Então, no dia 1º, todos estão em atividade, que chegarão amanhã. Durante todo o dia, nós temos professores chegando. E eu coloquei alunos desses professores representando-os. Então, eu vou dizer aqui, regência orquestral é o Rodrigo Vita, que está representado por Jeremias Oliveira. Serguei Eleazar de Carvalho, representado por José Yuri. Rafael Palace Luz, por Júnior Francisco. Regência Coral, Emílio de César, Luciano Damasceno. Regente de Banda Sinfônica, o Robson Lima, representado por ele mesmo. Violinos, Ronedilque Dantas, que está em Fortaleza, mas ele acho que não chegou aqui ainda, ele chegou no hotel. Ele está aí, ele está lá, não deu tempo de ele vestir a beca, mas ele está presente. Tiago Formiga. Elina Sures, professora de violino, representada por Poliane Pereira. Viola, Ulisses Silva. Violoncelo, Nilson Galvão Júnior. Contrabaixo, Xisto Medeiros. Flauta, Renan Rezende. Oboé, Ravi Shankar, representado por Erenilson Ferreira. Clarinete, Lucas Andrade. Fagote, Romeu Rabelo, representado por Enoque Silva. Trompa, Davi Miziuk, representado por Levi Bento.
Trompete, Derek Helliston, representado por Manuel Teodósio. Percussão, Roberto Antônio Saltini, representado por Alisson Jacinto. Piano, Paul Ruttmann. Canto e técnica vocal, Marcelo Ocai. Pianista da classe de coral, Leila Carvalho, representada por Iris Monteiro. Pianista acompanhante, Lucas Bojidkian, representado por Luciano Silva. Violão clássico, nosso querido João Luiz Rezende. Agora, nós vamos, como todos os anos, iniciar o festival com Aleluia, de Thompson. Essa obra foi escrita para o Festival de Tanglewood, para abrir, onde Eleazar foi aluno, foi professor, foi diretor e assistente do professor dele também. Ocupou 4 cargos. E ele ficou diretor por vários anos, e todos os anos o festival é aberto com essa música. Então, nós vamos ouvir com os alunos que ensaiaram 1 hora antes e agora vão levar ao público a obra. Em seguida, nós vamos fazer... Muita gente já viu esse filme aqui, mas tem muito aluno que vai ver pela primeira vez. Então, nós vamos passar um filme sobre Eleazar, que a TV Cultura fez já há alguns anos, e, após a execução da Aleluia, teremos esse filme. Quem viu e que não quiser ver, pode até se retirar, mas tem muita gente que não viu ainda. Então, eu desejo uma boa noite para todos. E amanhã nós daremos, todas as noites, agora às 8h30, tem os concertos diários, que amanhã será aberto. As 3 primeiras noites são só artistas cearenses, segunda, terça e quarta. Na quinta-feira começam, então, já a programação do festival. Conto com a presença de vocês. Boa noite. Outra coisa, nós estamos fazendo uma rifa para poder terminar o festival com a comida dos estudantes, que está faltando ainda muito dinheiro para poder terminar o festival com a comida dos estudantes. É uma rifa de um brinco semi-joia a R$10. Quem puder ajudar, vai ajudar muito o festival, porque está faltando muito dinheiro para a comida. E são 100 e poucos alunos comendo diariamente, e eu estou com metade da verba só. Quem puder ajudar, a gente agradece muito. Estará lá na porta uma pessoa vendendo. Obrigada. Hallelujah.
quando ele vinha com a Orquestra Sinfônica Brasileira, para um concerto mensal, e muitas vezes também um concerto para a juventude. Eu fui pedir um autógrafo, tão empolgada, fiquei com a regência dele, ainda criança, e ele pôs: você será uma grande diferença se estudar, estudar e estudar. Esse estímulo que ele dava para os jovens é uma coisa única, era só ele que fazia isso, porque ele dava para todo mundo. Ele via talento em alguém e ele ajudava. E depois, muitos concertos seguiram. Quando entrava uma pessoa nova na orquestra, um jovem, às vezes um estudante, né, um estagiário, uma coisa, ele sempre tinha que fazer, era como se fosse um calor da orquestra, sempre tinha que passar por aquela piadinha dele, mas era tudo muito sadio, era muito divertido. Então, ele foi um homem que onde ele passava, ele deixava uma marca, mas sempre de coisas positivas. Eu fiquei quase 10 anos, 9 anos e dias. Porque o jovem que vem da escola, que ela diz, e vai para a escola de Lourdes, ele fica considerado um procedente, um presidente da escola. Então, esse procedente tem um contrato, precisa ficar 9 anos. Não pode sair antes. Se sair antes, é acusado de desertor. Quase no fim do contrato, eu vou me chamar de ministro, eu vou pedir baixa. Ministro, pedir baixa? Vai fazer o quê? Vou fazer um concurso para a Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E se você não passar no concurso, não pode voltar mais. Ministro, eu vou passar no concurso. E ele então concedeu baixa. E eu fui fazer um concurso para a banda, quer dizer, a orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu entrei para a orquestra tocando tuba, era o tuba da orquestra. Como a tuba é um instrumento que tem pouco que tocar a ópera, a orquestra de ópera, 90% de ópera. E eu estava já na reta, quer dizer, já na estrada para a regência. Então, era mais fácil para mim observar o regente, que a minha aprendizagem no Brasil foi feita na base da observação. Eu possuo 18 diplomas da Escola de Música da Universidade, inclusive o de composição e regência, que só esse é que dá o título de maestro. Então, a lei universitária diz aos que concluíram os cursos de composição e regência do curso superior da Universidade Escola de Música, tem o título de maestro. Os outros, os colegas da periferia, se apelidam. Não digo que seja um apelido ruim, não, um apelido bom, um apelido atraente, mas a lei estipula.
sonho da orquestra era ter uma casa, ter um teto. Isso levou o Eleazar a ter várias reuniões comigo, e isso depois resultou que nós pudéssemos estar desenvolvendo um projeto. Esses projetos tiveram continuidade, tendo aí a presença do maestro João Mestre, mas eles se iniciaram, foram idealizados, era um sonho do Eleazar de Carvalho. O maestro Eleazar, com certeza, ele foi um pioneiro da regência brasileira. Ele foi um primeiro maestro a sair do Brasil e fazer de fato uma carreira de regente internacional. Ele esteve no G7 internacional. Não me ocorre nenhum outro maestro brasileiro que tenha tido tanta projeção e tanto reconhecimento, porque em todas as orquestras, ao que me consta, ele sempre regiu mais do que 3 vezes. E o maestro é sempre muito bem considerado quando ele volta, quando ele é reconvidado para uma orquestra. Eu cheguei nos Estados Unidos sem ser lembrado por ninguém, sem ser chamado por ninguém, sem ter bolsas do governo, comprei minha passagem com o meu dinheirinho lá na nuca e fui para lá. E lá eu descobri que o serviço existia, fui ver o serviço, difícil, através de Copland, Alan Copland, foi o introdutor, que conheci o nome aqui. Acabei dizendo a Copland que eu tinha uma mensagem do governo brasileiro para o serviço. Então o serviço me recebeu, a mensagem é verbal. Meu grande encarrego de trazer os seus cumprimentos a um grande amigo de Vossa Excelência. E então, descobri que ser seu aluno não foi fácil, porque o outro que está ali ao lado, Bernstein, já um deles, alunos de Kozelewski, e foi assim que eu fiquei esse aluno de Kozelewski. Pedi 5 minutos, me dá 5 minutos de oportunidade. Se eu tiver alguma coisa que o senhor verifique, válida, eu fico como ouvinte, não falo, só ouço. Mas o senhor viu que eu não tenho nada. Eu voltarei para o meu país, eu vou viver da caça e da pesca. Ele achou isso muito emocionante. Me concedeu os 5 minutos e eu entrei como aluno do Kozelewski, depois assistente e depois sucessor do Kozelewski, durante 15 anos. Aqui eu encontro com o Sérgio Kozelewski na primeira noite, onde eu fui no Symphony Hall, esperado, já depois de ter sido seu aluno em Thunderwood. Aí a orquestra de Boston. A minha estreia em Boston, veja os cabelos, não dá para ver que era muito pequenininha, e ali o sul talvez não seja suficientemente forte para verificar. Mas é a orquestra de Boston. Aí eu estreiei nos Estados Unidos em 1947. E daí não foi difícil, não digo difícil, ser convidado para as outras orquestras, porque essa era a principal. Regi essa orquestra, que durante 25 anos, quase ninguém subiu naquele púlpito. Durante 15 ninguém, só os eles. E depois só 5 sujeitos subiram ali. Eu fui um deles, humildemente, com humildade. Fui um deles que subiu ali naquele púlpito, iniciando uma carreira não, iniciando uma atividade profissional nos Estados Unidos, desceu para baixo. Aqui está um lugar onde ele estudava. Aqui tem partituras, aqui são os livros, ali as partituras todas por ordem alfabética, são todas de obras contemporâneas. Compositores, como vocês sabem, ele sempre encomendava obras para compositores, principalmente nacionais, e regia obras em primeira audição. Aqui é a minha biblioteca musical, uma das mais completas do país, se tratando de uma biblioteca pessoal. Eu tenho aí mais de 2.000 partituras, todas elas prontas para serem usadas a qualquer momento. Aqui estão todas as cantatas. Aqui está. São todas as obras impressas. Eu devo possuir todas elas. E qualquer uma que se pegue, eu vou tirar uma, por exemplo, uma sinfonia qualquer, ela está trabalhada, está estudada, está vista, está revista. Tem uma partitura do Tchaikovsky, ela está toda estuladinha. Ele ia assim, até de costas ele pegava a partitura, ele tinha ideia exata onde estavam as obras. Se eu fosse querer um bar, por exemplo, é aqui. Qualquer uma das canatas, ou o número 1, seria essa aqui, por exemplo. A número 1, ou a última, que seria, por exemplo, essa aqui. Que é a cantada 283, 335, Supremo. E aqui ele passava muitas horas do dia trabalhando, ele fazia toda a programação da orquestra, ele era muito organizado, ele escrevia tudo aqui sentado nessa mesinha.
Olha, por exemplo, aqui, vamos fazer um pouco de Hora da Saudade. Está vendo esses bilhetinhos? Isso aqui ele punha para os alunos de regência lá na Yale. Não te curar de costro, magoada e passa, de Dante. Ele sempre dizia uma frase filosófica, ele era muito de Santo Agostinho. Ele sempre dizia aos alunos, a perfeição é o início da decadência. Não fiquem muito convencidos. Ele sempre dizia, curto e beta, pode ser melhor. Ele nunca dizia que você foi perfeito. Você podia reger ou tocar muito bem, curto e beta. Batutas dele, batutas de ensaio. Essa batuta aqui, por exemplo, essa aqui é de ouro com brilhante, foi um presente do coral municipal. O coral tinha tanta alegria quando eu já regia, que eles se cotizaram e fizeram uma aliança, é uma aliança, eu digo, aquele brilhante, em volta da batuta. E cada batuta aqui tem uma história. Ali em cima está o primeiro professor dele, de harmonia. Os meus sensórios realmente não guardaram essa declaração de que o regime de orquestra necessita ter força física. Não. Ele necessita ter uma força intelectual, isso sim, força de saber, produto de estudo, de trabalho. Então, é o estudo de trabalho que, em todas as profissões, todas as atividades, constrói no sensório daquele que trabalha e estuda um certo armazém de ideias, conhecimentos, que ele aplica na hora que está exercendo essa atividade.
traz tanta memória, eu quero aproveitar para falar um pouco da nossa vida. O Eleazar como homem, como marido, que eu digo, foi o melhor marido do mundo. Eleazar, estávamos em Rio River, ele levantava cedinho, preparava o café da manhã, com uma mesa como se eu tivesse mordomo, secretária, empregada e motorista, porque era tudo sobre carretéis. O guardanapo não podia ser de papel, era de pano. Era tudo arrumado, o copinho para os sucos de frutas, e ele fazia o próprio café. Quando ele levantava, estava tudo pronto. Uma maravilha, um homem com toda aquela capacidade, com tudo que ele tinha a fazer, ele ainda tinha tempo para ir para a cozinha e preparar um café da manhã assim maravilhoso. Ele sempre, nas horas importantes, ele estava ali. Ele sempre tinha uma palavra que marcava você. As atitudes dele eram todas assim, baseadas em grande coração que ele tinha. Como é que vai? Opa, tudo bom, né? Bastante florzinha. Tudo bom, foi pra Sônia. Como é que vai, né? Tudo bem? Tudo bem. Legal, vocês estão batendo papo. Sobre o Eleazar, lembrando do maestro. a caminhada do Eleazar a pé até o memorial. Então o maestro sai daqui e vai até o memorial a pé. A pé. Deve dar uns 7, 8 quilômetros. Com a partitura, subescrevendo e tal, a lápis. Quando já estava certo, depois do ensaio, então ele vai em vermelho, azul. Quando o músico queria prolongar uma nota, etc., ele vai, batia. Respeito total ao compositor. Quando a senhora botar o pé, eu desço eu. E aqui só tem lugar para uma pessoa. Agora suba. Vamos lá. Posição de sentido para todos. E a sua posição de divergência. Umas certas qualidades atrativas para um festival desse tipo. Mas a finalidade da secretaria é de fazer, como eu estava dizendo há pouco, 250 jovens conviverem ali durante um mês, ouvindo os profissionais da música, vendo dentro do ambiente. Vamos lá para afinar a orquestra da Gabriel. Há 30 anos, eu me lembro, a gente tinha poucas escolas, poucas orquestras jovens, tinha pouca gente estudando música. O Eleazar deu um grande impulso ao estudo da música. O Eleazar ajudou a desenvolver um músico da orquestra
e desenvolver plateias. Eu acho que o Eleazar foi muito importante nesse aspecto. A vocação pedagógica dele é uma das grandes marcas do Eleazar. Esse aqui é o tempo, então o tempo exato para que a obra possa reproduzir aquilo que nós estamos necessitando, a pontuação, a articulação, a dinâmica. Muito bem, Maria Porto. Muito obrigado. Vamos agora continuar com nossos exercícios de dinâmica para que todos possam compreender as nossas necessidades. Me parece que depois desse festival, depois de se assistir às grandes obras interpretadas pelos grandes músicos, depois de um curso intensivo, onde os grandes nomes que já fizeram nome na história, já fizeram história da história, eles irão aí, eles próprios, lecionar os nossos jovens. E nossos jovens guardarão aqui um pouco daquilo que eles levaram anos para aprender, uma experiência que não se pinta, uma experiência que não se compra, mas que se adquire com o tempo, se adquire com os cabelos brancos. Senhor, você vai voltar no meio de amigos. Tudo bem? Tudo bem. Olha que eu trouxe para você. Ai, Gilberto. Muito obrigada. Tudo bom? Que lindo. Falando do nosso Eleazar, né? O genial. Olha, até mais que irmão. Meu Deus, muito obrigada pelas flores. Eu vou sentar, participar então da nossa conversa. Muitas vezes o Tinete também acompanhava, né, e observou em ensaios aquelas tiradas do maestro, ele dizia jogada de tabela. Isso você conhece, não? Sempre com muito humor. Ele às vezes tinha uma observação a fazer, uma observação séria sobre o ensaio, sobre a música, mas era um músico que estava aqui à direita dele, mas em vez de eu virar para a direita e falar diretamente com o músico, ele usava a técnica, como ele chamava, a técnica da tabela. Então ele se dirigia ao músico lá atrás e dizia, bom, eu se fosse o professor, mas não olhava para esse aqui, eu se fosse o professor, eu faria assim, de outra maneira. E aquele músico, no começo, não entendia muito bem, mas não era com ele, né? Mas o negócio era com esse aqui, mas ele falava aquilo lá. Mas Tinete estava em Nova York com a Sônia, ela ia estrear uma hora dedicada a ela, e teve um momento no ensaio que parou e disse assim, Eleazar, professor, o senhor chamou Eleazar? Ele me chamou senhor, né? Ele disse, porque a Sônia, dona Sônia. Aí, depois, tomando um cafezinho, lanchinho, aqui você pode me chamar de Eleazar. Mas na orquestra, não. A direção de Pedro vinha ouvir os concertos do Cinema Rex, os quais foram transportados para cá também, no Teatro de Cultura Artística, quando os jovens formavam filas em volta daquela praça onde existe a Igreja da Consolação. Mas isso era na década dos 50, quando a juventude estava se educando. Gilberto, você foi jovem solista? Fui, mas nunca chamei maestro de você. Então, mas que eu fui jovem solista, isso é verdade. Naquele tempo, a Orquestra Sinfônica Brasileira do Rio de Janeiro, da qual o maestro Eleazar Carvalho era o diretor artístico, vinha a São Paulo fazer concertos mensalmente, e havia assinantes, havia até 2 concertos por semana, às vezes, mas havia sempre um concerto sábado à tarde para a juventude musical. Essa formação de público que o Eleazar conseguiu fazer, eu estou dizendo Eleazar agora, mas para ele era sempre o maestro. O que o maestro conseguiu fazer foi extraordinário. Nesses concertos ele mostrava, dava exemplos, e havia um concurso para a escolha de jovens solistas. E então eu fiz esse concurso aqui em São Paulo, toquei com um maestro belga que tinha regido o concerto oficial à noite, depois no sábado me regiu como solista, um dos vencedores do concurso para jovens solistas. E depois fiz no Rio de Janeiro, e aí sim eu toquei o concerto número 5 de Beethoven, o Imperador, com o maestro Eleazar Carvalho no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no domingo de manhã. Nunca vou me esquecer desse dia. Que ano foi que você executou esse concerto com o maestro Eleazar? Isso foi na década de 50, mais exatamente em 1955, no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo tinha sido 54.
Mas e sabe que eu tenho uma foto aqui dessa época em que, numa outra ocasião, mas nessa mesma época, eu toquei com o maestro Eleazar Carvalho. Aqui está ele, um verdadeiro galã de cinema. Gilberto, esse concerto você tocou Mozart, então? Aqui foi. Então esse é então você também tocou. Porque você era 3 pianos de Mozart com Caio Pagano e Cecília Tveig. Porque você estava falando do concerto Imperador. O Imperador foi no Rio de Janeiro um ano antes. A foto é de 56. Os instrumentos não satisfizeram até agora as exigências de um país como o nosso. O que devemos fazer? Fileiras, carros, fileiras em todos nós mesmos, não dividirmos as nossas forças, juntarmos as nossas forças, a fim de que o Brasil possua mais escolas e, produzindo mais escolas, possua mais orquestras. E isso, a tua visita, é o que aferir a cultura de um povo, a civilização de um povo, é através de todos os seus concertos, da quantidade de suas orquestras sinfônicas, dos seus museus, das casas onde se realizam atividades culturais. Meus amigos, mais escolas para mais orquestras, Tinente, está nos dedos ainda aquele concerto que você tocou há 50 anos. Se passaram 50 anos, mas nesses 50 anos eu voltei a tocar várias vezes, mas inclusive com o maestro Eleazar Carvalho algumas vezes. Gilberto, já que vamos ouvi-lo, toque no Bösendorf, não nesse piano para ele. Você que manda. Esse piano forte. Esse piano forte tem uma história, ele estava em Caçapava, numa fazenda, então Pedro, quando veio proclamar a independência, ele descansou nessa fazenda e tocou nesse piano. Gente já se abrigando na sombra da árvore, e outros até comendo os frutos dessa árvore.